Olá, turma de DCO 1006, Antenas e Propagação. A gente está aqui para ver mais uma aula de parâmetros fundamentais de antenas. São muitos. A gente já viu vários deles. A essa altura, quem está acompanhando bem já tem uma boa compreensão do funcionamento da antena, do que é importante a gente conhecer sobre ela para nossas várias aplicações. Então já vimos parâmetros como diagrama, como largura de feixe, como impedância de entrada, já vimos largura de banda, em que parâmetros são relevantes para a gente determinar a largura de banda de interesse, para aquela antena funcionar bem na aplicação que a gente quer, já que são inúmeras as aplicações, as mais diversificadas possíveis, que exigem antena numa ponta e na outra antena, na outra ponta. Então a gente já está num ponto em que essa compreensão está razoavelmente bem sedimentada. Já vimos um ou outro exemplo, já vimos datasheet de antena, vamos fazer ainda mais alguns exemplos e tem listas de exercícios que vocês estão tentando fazer e a gente tem tempo para ir tirando as dúvidas. Mas ainda existem mais alguns outros parâmetros, hoje a gente vai ver mais alguns de extrema relevância, inclusive o primeiro que a gente vai ver de área efetiva de antenas, ou áreas equivalentes, numa expressão mais genérica de antenas, faz um link com o assunto que a gente viu há 2 vídeos para trás, tá? Quando a gente calculou uma série de potências ali, quando a gente fez aquela representação de antena como um equivalente TVNAM, um circuito série. Agora a gente vai ver como é que a gente dá uso ali para algumas daquelas coisas que a gente viu e vai fazer um link, vai ficar aí uma coisa um tanto mais clara com esses conceitos de hoje. Então vamos lá. A gente vai ver áreas equivalentes de antenas e aí engatado com isso o conceito de área efetiva, que é um tipo de área equivalente de antena que a gente vai usar bastante, e finalizando com um assunto um pouquinho diferente desse primeiro assunto, que é temperatura de antena, mas também de grande relevância. Vamos lá. Bom, então, área equivalente de antena. A grosso modo, de maneira muito simplificada, usada para descrever características de recepção. Qual é o ponto aqui nas áreas equivalentes de antena? Vamos voltar aqui para um slide que a gente viu algumas aulas para trás e que vai nos ajudar. O que a gente viu há 2 vídeos para trás? A gente fez aquela representação de antena como um equivalente TVNAM, então colocamos ali várias resistências envolvidas, reatâncias também, fizemos esse circuito, calculamos qual era a corrente, conseguimos determinar algumas potências ali. Potência entregue à antena para radiação, tinha relação com essa resistência de radiação, que ainda vai ficar um pouco mais claro para a gente, mas eu adiantei que ela está associada ao mecanismo que faz com que uma antena radie, jogue energia para o espaço aberto, tá? Tinha potência dissipada na própria antena, essa é mais fácil de entender porque a gente está acostumado com circuitos elétricos, e a antena atuando basicamente como um resistor que vai pegar parte daquela energia ali e não vai conseguir radiar, parte daquela energia dissipada na própria estrutura da antena por efeito Joule, perda ôhmica, a antena vai se aquecer, tá? Então a resistência associada a isso é o nosso RL. E tinha, antes disso tudo, aquela potência que era perdida lá na resistência interna do gerador, aquela potência que nem chegava a passar pelos terminais de entrada da antena. Tá? Então era naquela RG, resistência interna do gerador. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? O que a gente tem, vamos imaginar agora a antena funcionando como uma receptora. A gente tinha nesse conjunto de slides ela funcionando também como receptora, foi logo adiante. Ela funcionando como RX, também na situação de casamento conjugado, a gente tinha potência que era entregue à carga, tudo que era relativo à carga a gente estava representando como T. A gente tinha aquele PR, que era uma potência que não chegava a ser entregue à carga, mas ela também não é uma potência perdida
por meio de conversão em calor, por efeito Joule, né? A gente dizia que era uma potência reradiada, uma potência espalhada. Ela tem uma certa analogia, quando a gente fala da antena transmissora, com aquela perda lá na resistência interna do gerador. Tá? E tinha a nossa também potência, do mesmo jeito, aquela potência perdida no RL. Perda, quando ela está funcionando como receptora, também vai ter uma perda ali na estrutura da antena por efeito Joule. Tá? Então, de toda aquela potência capturada por uma antena receptora, a gente tem esses tipos de potência aí, onde a gente está muito interessado em maximizar aquela que é entregue a carga. Quem é a carga de uma receptora? Vai ser o conjunto linha de transmissão, receptor, onde eu quero maximizar a potência que está chegando ali até o final, até lá o receptor, que vai ter um demodulador, um decodificador, para finalmente entregar ao destino. Tá? Aí é que vem o seguinte ponto que a gente vai tratar na aula de hoje. O que está chegando ali na entrada de uma antena receptora? Ela está ali com a boca aberta no espaço livre e está chegando o quê? Está chegando uma densidade de potência, watt por metro quadrado, que a gente vai considerar que é uma densidade de potência de onda plana. Por que a gente vai considerar isso? Retomando lá o eletromagnetismo. Tipicamente, nossas receptoras estarão na região de campo distante das transmissoras. Região de campo distante da transmissora, a gente pode assegurar, qualquer que seja a antena transmissora, a gente vai ter uma frente de onda que já tem aquele formato de frente de onda esférica. E aí, mais do que isso, e isso que eu vou dizer agora vale, quanto mais distante você estiver da transmissora, mais é válido isso. Tá? Frente de onda esférica, só que a antena é aquele dispositivo ali finito e está chegando àquela frente de onda esférica para que a antena receba essa frente de onda, de forma que localmente nessa frente de onda eu posso considerar como sendo uma frente de onda plana. Ela pega a esfera e analisa pedacinhos em cima dessa esfera. Se ela tiver um raio suficientemente grande, cada pedacinho em cima dessa superfície esférica, eu posso aproximar por uma superfície que é plana. Isso facilita o nosso entendimento em termos de eletromagnetismo, facilita cálculos de eletromagnetismo. E em campo distante, é algo bastante razoável da gente considerar, não tem muito erro em se fazer isso. Tá? Então a gente, de fato, faz isso daí, é bem razoável de se fazer. Então vamos voltar lá para o slide da aula de hoje, em que a gente tem aqui nesse desenho, no caso, uma antena filamentar, um dipolo aqui, tá? Comprimento total L. Está chegando aqui, ó, estou representando uma onda plana. Está lá um campo elétrico orientado, isso aqui está em perspectiva, mas ele está orientado na direção conveniente para a gente, mesma direção da antena filamentar, a gente já falou sobre isso. Tá? A gente diz que há esse perfeito acoplamento de polarização, a gente pode chamar também de casamento de polarização, a nossa literatura chama muito de casamento, eu prefiro usar casamento mais quando a gente está falando de impedância, para não confundir as coisas, eu gosto mais de falar de acoplamento de polarização, mas não está errado falar casamento. Então está chegando essa densidade, watt por metro quadrado. Mas é isso aí que está me interessando lá para dentro, quando eu já estou falando das potências envolvidas na antena? Não, não é. Eu preciso de alguma maneira fazer uma conversão entre essa densidade de potência e potência de fato, porque na hora que passou para dentro da antena e entrou lá naquele circuitinho, aquele equivalente que a gente pode fazer, eu não estou mais falando de densidade, eu não estou mais no espaço. Eu estou ali naquela circuitaria e me interessa ali potência. Em cada um desses pontos, potência que vai ser dissipada como efeito Joule, potência reradiada, potência que de fato vai ser entregue para a linha de transmissão, para a carga, para se tornar algo útil naquele sistema de telecomunicações. Tá? Então, converter densidade em potência. Como é que a gente faz isso? A gente sabe. Densidade é potência por área. Eu quero converter isso em potência.
Preciso multiplicar por área. Preciso multiplicar por algum ente, que é o que a gente vai estudar aqui, que tenha unidade do sistema internacional de metro quadrado, área. Tá? E aí, finalmente, eu vou obter potência no sistema internacional Watt. Aqui um outro exemplo, uma antena de abertura, mesma história, está lá o diagrama dela, o diagrama da de cima, que eu não falei, um diagrama omnidirecional, que é o diagrama de um dipolo. Aqui um diagrama diretivo, um diagrama típico de aqui no caso uma corneta, uma antena de abertura. Mesma história. Pelo que eu tenho que multiplicar, nesses dois casos aqui, para converter essa densidade nas nossas potências de interesse? Por exemplo, aquela potência que vai ser entregue à carga. Essa é uma potência de grande interesse para a gente. Então vamos ver definições? O que a gente vai dizer? Eu vou dizer que essa potência lá em T, lá na minha carga, tá? Ela é descrita por quem? Pela densidade de potência incidente na entrada aqui da antena, densidade que está vindo do meio aberto, multiplicado por uma área equivalente, tá? Que eu ainda não sei quem é essa área aí, mas eu sei o seguinte, essa área tem que ser definida de tal maneira que ela seja essa razão aqui, ó. A área é PT sobre WI. A gente vai criar isso que vamos, a partir de agora, tentar consolidar essa ideia. A gente está criando esse conceito de área. Não é uma área que fisicamente ela precisa existir. Essa área não é a área da antena, física, geométrica da antena. Não necessariamente. Pode, por vezes, coincidir, mas não necessariamente é. É uma área que a gente está especificando aqui, a gente está criando já uma definição para ela. Esta área, uma vez que eu multiplique pela densidade de potência que está chegando, ela tem que dar aquela potência que a gente conhece, aquele PT que estava lá no slide que eu mostrei ainda há pouco, que a gente viu 2 vídeos atrás. Então, eu estou criando essa ideia dessa área aí. Tá? Então ela leva um nome, essa área que vai dar origem à potência entregue à carga, ela tem um nome muito específico. Ela é um tipo de área equivalente, a área equivalente é um conjunto dessas áreas que a gente está criando. Tá? Quando é a área que vai dar origem à potência entregue à carga, ela tem um nome, é a área efetiva, muitas vezes também chamada de abertura efetiva. Então falou efetiva, está associando a potência que vai ser entregue à carga. A partir de quê? A partir da densidade de potência incidente na antena receptora. Importante, então é a densidade de onda plana que está assumindo, tá, que há esse casamento, tá, ou esse acoplamento de polarização onda incidente antena. Tá, como está nesse desenho aqui, tá? Então está ali todos os parâmetros envolvidos, já falamos deles. Tá? Vamos continuar. Olha, estou trazendo aqui de novo a figurinha que a gente viu 2 vídeos para trás. A antena funcionando como receptora, está ali a frente de onda incidente, frente de onda plana, incidente na antena. Está ali a carga. Estamos simplificando muito aqui, já dizendo que a carga está diretamente ligada à antena. Mais adiante a gente vai ver como é que fica se a gente introduz a linha de transmissão. Tá? Aqui a gente está simplificando muito. De maneira que eu posso representar por esse equivalente TVNAM aqui. Tá? Tensão que vai ser excitada nos terminais da antena, resistência associada ao mecanismo de reradiação, que vai fazer com que parte da potência não passe lá para dentro, tá? Mas também não é a resistência de perda ôhmica, a de perda ôhmica é RL. E aqui tudo associado à carga. Essa carga, em geral, ela pode ser uma carga reativa. Então, está aqui a parte resistiva dela e a parte reativa. Tá? No geral, ela é uma carga complexa, né? Melhor dizendo. Parte resistiva, parte reativa. Circuito sério vai ter uma única corrente percorrendo aqui que a gente chama de IT. Que a gente já aprendeu a calcular, a gente calculou 2 vídeos para trás. Então, olha, abertura efetiva PT sobre WI, tá certo? Então, não é a potência real, a potência média lá na carga, é com isso que a gente está tratando. Então, tá lá. Meio, a gente está trabalhando com valores
de pico, tá? Desde quando a gente introduziu esse conceito de potência, a gente está trabalhando com esses valores de pico de corrente, então meio do módulo quadrado da corrente, tá? Que multiplica RT, e está lá o WI. Se a gente pega a expressão de módulo de IT, lá de aulas anteriores, vocês vão relembrar que vai ser o módulo de VT, e tem esse denominador aqui, tá? Que dava módulo de VT sobre raiz de quê? Da soma de dois quadrados, quadrado da parte resistiva, quadrado da parte reativa. Isso é o módulo da corrente que está circulando aí. Só que eu quero o módulo quadrado aqui no cálculo de potência, não é isso? Então ficou o módulo de VT quadrado, aquela raiz do denominador foi embora, saiu, ficou só essa soma desses dois quadrados aqui, parte resistiva do circuito, parte reativa do circuito. Então tá lá quem é, né? Tá definido quem é essa nossa área efetiva aí, da recepção. Ok? Repara que dependente muito da antena, está dependente aqui dessa densidade de potência que está chegando, então está ela definida aí. Condição que a gente sempre costuma trabalhar, vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá? Condição de transferência máxima de potência, casamento conjugado. O que era o casamento conjugado? Vamos agora pegar essa expressão aí e colocar casamento conjugado. Como é que é esse casamento aí? A gente diz o quê? Que esse RT aqui da carga é igual à parte resistiva daqui. Então, RT é RL mais RR, no casamento conjugado. Então, onde tem RT, eu vou trocar por RR mais RL. Então, vai ficar 2 vezes RR mais RL quadrado. Então, esse 2 ao quadrado vai virar 4, que vai se multiplicar com esse 2, vai virar um 8, que já vai aparecer. Tá? Qual é a outra característica do casamento conjugado? O que acontece com a parte reativa? Uma é o espelho da outra, o simétrico da outra. XT é menos XA, de maneira que esse parênteses aqui vai para zero. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer. Apareceu o 8 aqui, ó, e foi para zero aquele parênteses da parte reativa. Ficou só o da parte resistiva. Tá? Aqui foi meramente em cima, tem RT também. Vamos botar também como sendo RR mais RL. Vai cortar com um aqui de baixo, vai dar isso daqui. Ok? Então, isso aqui são as nossas equações para que seja casamento conjugado. Exemplo 2.15 é um exemplo de cálculo de área efetiva para um dipolo infinitesimal, é um dipolo em que o tamanho L é muito menor do que lambda, um dipolo que a gente usa bastante ele para fazer algumas contas, porque ele é fácil de calcular, a gente ainda vai vê-lo algumas vezes. Tá? A gente faz isso no nosso encontro síncrono, quem tiver o livro pode dar uma olhada, é um exemplo relativamente simples e o resultado dele vai ser muito útil na continuidade desse vídeo de hoje. Daqui a pouquinho eu vou usar o resultado dele. A gente não vai fazer a conta agora não, mas o resultado eu vou usar daqui a pouco, que é essa área efetiva aí. Então, olha, da mesma maneira, a gente acabou de definir uma área efetiva, que é um tipo de área equivalente muito particular, que é para a gente calcular a potência entregue lá na carga, mas não existe aquelas outras potências que a gente calculou 2 vídeos para trás, existem as áreas equivalentes para elas, tá? Então, aquela potência associada a esse mecanismo aí de reradiação da antena receptora, que é o RR, da antena funcionando como receptora, é um AS, tá? Dado por isso daqui. Dá para fazer essas contas, se a gente pega de novo aquelas potências lá, a gente faz essas contas de novo. É um bom exercício ver se consegue chegar a esses valores aqui. É muito simples chegar a isso daí, uma vez que tem aquelas potências lá daquele slide que eu mostrei ainda há pouco, de 2 vídeos para trás. Associada à perda ômica, RL, e essa daqui é associada à potência que foi capturada da antena. Essa potência toda que foi capturada, foi interceptada pela antena, ela é equivalente a que potência quando ela está funcionando como transmissora?
aquela potência gerada pelo gerador, aquela potência aparente do gerador, que é a partir dali que começa a acontecer todas as perdas envolvidas. Né? Reflexões, se não houver casamento de impedância e tudo mais, tudo surge dali. Aqui na recepção, tudo começa aqui também. Então existe um AC, uma área de captura, né? Que é que está pegando tudo que está se passando ali no meio aberto. E se eu somar essas duas, mais a área efetiva, tá? Soma essas três áreas aí, vai dar essa área daqui. Tá? Como era de se esperar. Aí a gente fala, tem um conceito relativamente simples, que a gente vai usar pouco nesse momento aqui, mas quando a gente estiver falando de antena de abertura, a gente vai usar bem mais, que vai ser fundamental, que é a tal da eficiência de abertura, um Epson índice AP. Que a definição é simples, a área máxima efetiva da antena. Qual é a área máxima? Quando é que esse AE ganha um índice M? Tá? Isso aconteceu um slide ali para trás e eu esqueci de dizer. Se a gente está considerando o casamento conjugado, aí a área efetiva ganha um outro nome, a área efetiva máxima. Por quê? Porque se o casamento é conjugado, está associado à potência máxima que vai ser transferida para a carga. Então ela ganha esse Mzinho aqui também, tá bom? Então o que é essa eficiência de abertura? Essa máxima área efetiva, tá, da antena, sobre a área física dela. Agora sim a gente está falando pela primeira vez da área física da antena. Essa razão aí da eficiência de abertura. Para algumas antenas isso tem um significado mais interessante do que para outras. Para algumas outras isso é quase que uma mera curiosidade. Tá? Olha só, para antenas de abertura, que são cornetas, guias de onda, antenas refletoras, no caso das refletoras, a gente ainda vai falar bastante delas. Para antena de abertura acontece uma coisa interessante. Nunca que a área máxima efetiva vai chegar a ser maior do que a própria área física daquela antena. A área física ali da abertura daquela antena. Dá para você medir aquilo dali, tá? E nunca a efetiva será maior. No máximo ela será igual. O que quer dizer que essa eficiência aí, no máximo será igual a 1. Geralmente vai ser um parâmetro entre 0 e 1, nunca chegando a 1. Tá? De novo, aqui está servindo como mera curiosidade. Quando a gente chegar em antenas refletoras, a gente vai fazer uma análise de eficiência de abertura por um outro viés, tá? Que vai ser muito interessante para a gente. A gente vai ver como é que ela afeta a diretividade daquele tipo de antena. Aí sim vai ser realmente de bastante relevância. Tá? Para antena filamentar acontece uma coisa que é curiosa. Tá? Aí já é o contrário do que acontece para a antena de abertura. Em geral, essa máxima área efetiva vai ser muito maior do que a área física da antena filamentar. Mas primeiro vamos entender o que é a área física de uma antena filamentar. Um filamento ali, o que é a área que a gente está interessado? É a área longitudinal dele, a área de seção reta dele, daquele fio ali. Tá? Então, é razoável que essa área máxima efetiva seja bem maior do que a área física para uma antena filamentar? A gente pode dar uma pausa e dar uma refletida aí. Então, para quem refletiu, vejam só. A área efetiva não está associada à potência que de fato vai ser entregue lá na carga, que é, no fim das contas, a nossa potência de interesse numa antena receptora. Tá? Bom, se essa área aí fosse da ordem de grandeza, ou até igual, a área física de um filamento seria muito pouca potência, né, captada para ser entregue à carga, porque é um filamento. Vocês já viram antenas aí que são filamentos bastante finos. Se estivesse dependendo dessa área física transversal, seção reta do filamento, para determinar a potência que seria capturada e entregue, ainda com todas aquelas perdas envolvidas, a gente estaria mal. As antenas filamentares não funcionariam muito bem, não. No entanto, antenas filamentares podem funcionar muito, muito bem. Existem várias aplicações para elas. O roteador de Wi-Fi que vocês usam no trabalho, em casa, grande parte das vezes, antena filamentar. Tá? Então, o que acontece
é que essa área efetiva, né, que é uma área elétrica, por assim dizer, ela está dependendo de características, né, daquela onda ali que está vindo, tá? Ela é muito maior do que a área geométrica. E é isso que faz com que haja, de fato, potência, convertida em potência útil lá na carga. Então, é de se esperar, tem mesmo que ser muito maior, e aí é que está a eficiência, a grande eficiência de antenas filamentares. Tá? Então, esse é um ponto bastante interessante. A gente não vai usar tanto essa questão de eficiência, a menos quando chegar lá nas antenas de abertura. E a gente passa para um conceito muito importante, um dos mais importantes aí da gente fixar nessa aula de hoje. Vamos associar essa ideia agora de máxima área efetiva, vamos misturar isso com diretividade, que é um parâmetro que a gente já viu, já entendeu, e que a gente já sabe que é de muita relevância. Então vamos entender como é que elas se relacionam. Tem a relação que eu já posso adiantar, que é a relação direta. A gente vai chegar a essa conclusão aqui. Olha esse setup aí. Eu tenho uma antena qualquer funcionando como transmissora, que aqui está desenhado uma corneta, mas imaginem qualquer coisa. Tá? E tem aqui quem é a área máxima efetiva desta antena. Reparem, ela está funcionando como transmissora. Mas ela tem esse parâmetro de área efetiva, quando ela estiver funcionando eventualmente como receptora, ela tem lá quem é esse parâmetro. É um parâmetro que depende de cada uma das antenas. Antenas de tipos diferentes terão área efetiva diferente, é uma característica daquela antena ali. Assim como tem a sua característica de diretividade também. A antena receptora pode ser diferente, tá? É o mesmo desenho aqui, mas tipicamente pode ser uma antena diferente, tem lá o A dela, representado como AR, máximo, e a diretividade R também. O índice R receptor, índice T transmissor. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa corneta aí, vamos dizer que a antena transmissora é uma antena do tipo isotrópica. Se ela é isotrópica, lá a uma distância R, a gente está sempre assumindo campo distante, R é maior do que a distância de campo distante. Tá? Nessa distância R, pelo fato da transmissora agora estar dizendo que ela é isotrópica, quem é a densidade de potência? Quem é aquele módulo lá do vetor de Poynting, densidade de potência, watt por metro quadrado, para uma isotrópica? Potência radiada, a gente vai chamar de PT, a potência transmitida radiada, tá? Lá em campo distante, sobre quem? Isotrópica. Ela está distribuída em cima de quê? De maneira uniforme. Superfície de uma esfera, 4πr grande ao quadrado. Está lá. No caso da isotrópica, a gente sabe que é isso. Tá? Onde PT é potência radiada. Vamos agora introduzir a realidade aí. Não é isotrópica. É uma antena que tem diretividade diferente de 1. Aqui é uma antena que a diretividade está até multiplicada aqui, só que ela é 1, né? Agora, considerando a diretividade real dessa antena, dt, quem é então o W? Vou passar a chamar de WT, que é o W da isotrópica que multiplica a diretividade, a gente já sabia disso. Basta eu pegar esta coisa aqui e multiplicar pela diretividade. Pronto. Tenho agora a densidade de potência que está aqui, ó, pronta para ser recebida pela Rx. Tá? Que localmente, inclusive, pode ser analisada como frente de onda plana. Eu estou lá em campo distante. Então, quem é a potência captada, recebida e já transmitida a carga? Então, estou falando agora de usar que tipo de área equivalente? Área efetiva. Tá? Se na situação ideal tá tudo casado, tá tudo certinho, também nem tem linha de transmissão, não tem reflexões, tudo a situação mais ideal possível, já sabemos. Esse PR, que é a potência entregue à carga, é o WT que multiplica a R. Tá? Então tá lá, tá a nossa continha aqui. Ou o que a gente vai fazer? PR sobre PT, tá? E
que multiplica 4πr2 é igual a quem? É igual a dt que multiplica r. Escrevi aqui de um jeito conveniente, que eu separei aqui, ó, dt que multiplica r. Tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos inverter esse sistema aí? Vamos colocar a antena 2 para transmitir para a antena 1. Tá? E aí a gente precisa, por preciosismo aqui, do eletromagnetismo, garantir o seguinte, se esse meio aí, tá, entre as duas antenas, for linear, tá certo? A gente pode aplicar superposição. For isotrópico, características constitutivas do meio não estão variando com a orientação, tá, dos campos que estão passando ali pelo meio. Tá? Característica constitutiva, epsilon, mi e sigma, não variam, tá, de acordo com a orientação de campos, meio isotrópico. E se ele for passivo, né, ele não vai gerar energia, ele não é um meio ativo, e a gente pode garantir que o meio aberto ele tem essas três características aí, para essa faixa de potência que a gente usa, ele atende bem isso. Se a gente garante isso, esse meio vai ter o mesmo comportamento, quer seja para um sentido, quer seja para outro sentido, de forma que se a gente fizer as contas que a gente fez ainda há pouco, que a gente chegou nesse equacionamento verde aqui e depois chegou nisso daqui, vamos fazer isso tudo de novo agora no sentido contrário e a gente vai chegar nisso daqui, ó. Eu vou chegar aqui, dr que multiplica a t é igual a essa mesma coisa aqui. Repare que o lado esquerdo dessas duas igualdades ele é o mesmo, está variando quem é o lado direito, dt a r e aqui é dr a t. O que a gente vai fazer no próximo slide é igualar essas duas coisas aqui. dt a r, eu acabei de concluir que é igual a dr a t. Está lá, está igualado. E agora vamos fazer o seguinte, quem tem t para um lado, quem tem r para o outro lado, dt sobre a t é igual a dr sobre a r, está aqui. E aí a gente chegou numa igualdade muito poderosa. O que isso aí diz para a gente? Eu tenho uma transmissora qualquer, tenho uma receptora qualquer. Tá? E eu estou dizendo, olha, que essa razão aqui, tá, ela permanece. Quer dizer que, se eu troco essa antena por uma de diretividade maior, para eu manter essa igualdade, o que isso quer dizer? Se eu aumentei a diretividade de uma antena, quer dizer que a área efetiva dela também aumentou. Então, acabo de concluir por essa igualdade aqui a principal conclusão que eu posso tirar disso, muito relevante para a gente. Diretividade e área efetiva caminham juntas. Subir uma, subir a outra também. E mais do que isso, na mesma proporção. Tá? Então, dizer que uma antena de alta diretividade quer dizer que ela tem também uma alta área efetiva. Posso trocar pelos valores máximos, né? Posso aqui usar o D0T e aqui o ATM, são os máximos. Tá? Posso também fazer a mesma coisa, não seria obrigatório, mas posso fazer a mesma coisa aqui, usar os valores máximos também da receptora. Está aqui. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Olha o que a gente vai fazer agora. Vamos assumir de novo que o transmissor é isotrópica. Só que a gente vai fazer duas coisas. Assumir que a transmissora é isotrópica e que a receptora é o dipolo infinitesimal, aquele lá do exercício 2.15, que a gente ainda vai fazer e que eu disse que o resultado dele eu quero usar, eu vou usar agora o resultado. Tá? Então, olha, dt é igual a 1, porque estou assumindo o transmissor isotrópico. Tá? Então, esta coisa aqui foi feita igual a 1. Tá? Então, eu tenho que o AT máximo vai ser o AR máximo sobre o D máximo da receptora. Essa é a continha aí, porque esse cara aqui eu fiz igual a 1. Só que no Rx, eu já estou dizendo que ele é um dipolo infinitesimal. Tá? L é muito menor do que lambda. Já foi calculado quem é a diretividade para esse dipolo lá no exemplo 2.6.
Isso foi assunto do nosso encontro síncrono já. E no 2.15, que a gente ainda não fez, tem quem é a área efetiva máxima dele. Tá bom? Então a gente vai usar esses dois valores aí. Então, olha, aquilo que eu disse, o ATM é igual a ARM sobre o D0R, isso aqui sai daqui, fazendo esse cara aqui igual a 1, que é isotrópico. Agora eu pego quem é o AR do dipolo infinitesimal e quem é a diretividade do infinitesimal também. O AR eu vou pegar lá do exercício 2.15, dá isso daqui, ó. A gente vai fazer isso, essa conta, no momento síncrono. E o D, que está lá no exemplo 2.6, quem quiser relembrar vai até lá, diretividade máxima é de 1,5. Aí eu vou e faço essa conta dá lambda 2 sobre 4π. Exata, essa conta dá exata. Lambda 2 sobre 4π. Tá bom? Então, calculei quem é isso daqui. Agora vamos escrever, tá, a máxima área efetiva da antena isotrópica. O que eu estou escrevendo agora aqui? Ó? ARM, escrito dessa maneira aqui. Posso fazer isso? Posso, isso veio daqui. Tá? ARM, tá? Com essa coisa aqui sendo igual a 1, escrito como isso vezes isso. Foi isso que eu fiz. Tá bom? Ou seja, o AR de uma antena qualquer, tá certo? Escrito como isso daqui. É válido isso para uma antena qualquer? É válido isso para uma antena qualquer. Né? Que é quem, então? Ó, ARM é igual ao D dessa antena receptora, que ela é qualquer, que multiplica o ATM, tá, da isotrópica, porque essa conta aqui eu escrevi para isotrópica, então onde tem o AT aqui, eu troco pelo AT da isotrópica, que a gente acabou de calcular, lambda 2 sobre 4π. Então eu fiz isso tudo considerando a transmissora isotrópica. Né? E aí cheguei a esta coisa aqui. Mas olha que importante é essa conclusão. Esse ARM aqui, para essa expressão aqui, eu tive que dizer que é alguma antena específica? Para essa expressão aí? Não. Para essa expressão aí, a única coisa que eu disse foi o transmissor isotrópico, né? E aí, para eu poder usar esse parênteses aqui, que é o do isotrópico. Mas chegamos numa conclusão que é válida para qualquer receptora. Esse é que é o ponto. Se não ficou claro para alguém, dá aí uma parada e volta um pouquinho no vídeo, esse desenvolvimento todo do último slide até chegar aqui. E se convença disso se ainda não estiver convencido. Isso é válido para qualquer antena receptora. Então olha que interessante, a gente fez as contas, para chegar nesse parênteses aí, a gente fez essa razão aqui para uma antena simples, conhecida, de polo infinitesimal, onde facilmente eu consigo calcular isso, como vocês ainda vão ver no encontro síncrono, e de maneira relativamente fácil, a gente calculou isso aqui também, como está lá no exemplo 2.6. Fiz essa razão e descobri isso. Eu poderia ter feito isso aqui para qualquer outro tipo de antena, que eu conhecesse quem é a área efetiva e conhecesse quem é a diretividade? Podia. Peguem a antena mais complicada aí que quiserem. Descubram quem é essa área, que pode não ser tão fácil. Descubram quem é essa diretividade, que pode também não ser tão fácil assim. Lembrem-se das integrais envolvidas. Façam essa razão. Vai dar essa mesma coisa. Tem que dar essa mesma coisa. Tá? Porque não pode variar. Se eu usei um A diferente, proporcionalmente o D será diferente também. A gente já sabia disso desde aqui. Que existe essa relação direta entre eles, de proporcionalidade. Então eu poderia escolher qualquer antena aqui e fazer isso, que é chegar nessa coisa aqui. Ok? Finalmente, então, eu tenho uma expressão válida para qualquer antena receptora. Tá?
E aí, finalmente, escrevendo, só mudando aqui um pouquinho a nomenclatura, tá? Então, área efetiva máxima de uma antena qualquer, tá? Se ela estiver funcionando como receptora, eu sei que eu vou poder escrever desse jeito. Diretividade máxima dela, multiplicando por lambda 2, né? Lambda, quem é esse lambda? Está dependendo dessa onda que está chegando para ela. Por isso que eu disse ainda há pouco, e a gente costuma dizer isso, que essa área efetiva é uma área elétrica, diferente da área geométrica, que é puramente física, puramente dependente de dimensões físicas, melhor dizendo. Porque tem esse lambda aqui, que depende da oscilação da onda que está chegando, tá? E o 4π. Pronto, acabou. Consigo estabelecer a relação área-diretividade. Relação direta, como podem ver. Agora, vamos introduzir um pouquinho de realidade. O que é introduzir realidade? Eu já ressaltei para vocês. A área efetiva máxima calculada desse jeito, ela está assumindo, né, que chegou ali aquela densidade de potência, eu vou multiplicar por uma área que vai diretamente me levar a essa potência lá na carga, sem ter perda nenhuma envolvida aqui. Do jeito como ela está definido, está dessa forma aí. A gente sabe que não corresponde à realidade. Só que trabalhar com essa ideia de área equivalente é tão interessante que agora a gente vai começar a introduzir realidade, introduzir essas perdas, possível descasamento de impedância, possível não acoplamento de polarização entre a onda que está chegando e a antena. Tudo isso que faz parte da realidade, a gente vai começar a introduzir aí, só que a gente vai introduzir onde? Nessa área equivalente. A densidade de potência que chega é aquele mesmo WI, tá? A potência lá na nossa carga é aquele PR ali, tá certo? E o que aconteceu nesse meio do caminho aí vai estar tudo embutido na ideia de área equivalente. Nesse caso, área efetiva, como eu estou tratando da potência lá na carga. Então, isso é interessante desse conceito de área. E a gente está falando esse tempo todo de área máxima, tá? Quando a gente estabeleceu aquele casamento conjugado, o AE virou um AEM máximo, né? Por quê? Porque é o valor máximo mesmo. Não vai ter situação em que eu vá conseguir colocar mais potência na carga do que a situação em que eu tenho essa área efetiva máxima. Está tudo casadinho, né? Sem perda nenhuma, nem a linha de transmissão estou considerando, e tem casamento conjugado também, ali da antena até chegar no receptor. Está tudo perfeito, não vai ter área maior do que essa. Conforme a gente vai acrescentando realidade agora, vocês vão perceber que a gente vai acrescentar fatores multiplicadores à área que estarão entre 0 e 1, ou seja, são fatores que vão reduzir o valor dessa área, o que faz todo sentido. Porque se eu chegar agora numa área que ela é menor do que aquela área máxima, quer dizer que está chegando lá na carga uma potência que é menor, que é o que de fato acontece na vida real. Então vamos começar a introduzir as coisas. Primeira coisa introduzida, eficiência de radiação, ECD. Já sabemos o que é isso. Dependendo daquela parte resistiva ali da antena, tem perdas ali envolvidas, é um fator entre 0 e 1. Entrou multiplicando aquela área que a gente acabou de calcular. Fator redutor daquela área. Aí tem casamento de impedância que ainda está sendo assumido, acoplamento perfeito de polarização, que é o PLF igual a 1. E se a gente remove isso tudo, vamos botar bem vida real mesmo, havendo reflexão, havendo desacoplamento de polarização, como é que fica aí a nossa expressão de área? Vai ficar uma expressão maior, para a gente levar isso tudo em consideração. Olha como é que ela fica. Eu tinha um ECD, né? Só que agora eu quero levar em conta também descasamento. Vai ter reflexão na interface, ali nos terminais da antena. Então estou levando em conta também o ER, lembram-se? Se eu estou levando em conta ER e ECD, eu digo que eu estou levando em conta o E0, que é a eficiência total. Então eu troquei ECD por E0, que é ECD vezes ER. Está ele aqui. Aí aparece o lambda 2, 4πd0, está lá. O que eu estou botando agora aqui? Lembram-se o que é isso? Esse módulo quadrado do unitário
na direção de quem? Do campo elétrico da onda incidente na antena, escalar o unitário na polarização da antena. Isso aqui é o PLF, é o que vai indicar o desacoplamento de polarizações. A gente estava considerando ele igual a 1 o tempo todo. Estou botando ele aqui, que pode ser qualquer coisa entre 0 e 1. Então a gente colocou o quê? Realismo agora. Essa área aí vai ser menor do que a gente achava que ela seria. Tá? E aqui está só abrindo, né? E0 virou SCD, esse parênteses aqui é o ER, né? O gama, gama é o coeficiente de reflexão lá na interface. Pronto, ela vira essa coisa aqui. Esse é o caso real. Então, quando eu pego finalmente esta coisa e multiplico pelo WI, densidade incidente, eu vou ter agora a potência que está lá na carga. Ainda poderia colocar mais coisa aqui. Isso aqui está sem possíveis perdas na linha de transmissão. Então, se eu considero a linha de transmissão ali, ela vai ter perdas, tá? E aí eu considero a impedância combinada, né? Ela com gerador, trago isso tudo para os terminais da antena, e aí eu tenho descasamento entre a antena e todo esse conjunto aí, que é linha de transmissão e a carga, acho que eu falei gerador, não, ela está funcionando como receptora, é a carga, né? Linha de transmissão, carga, o receptor. Faço a impedância equivalente daquilo tudo, trazida aos terminais de entrada da antena. Pronto. Tá? Então, pessoal, isso esgota esse assunto de área equivalente de antenas. Eu considero que é tudo que a gente precisa ver. Tá? Está tomado como base a nossa literatura padrão, o livro do Balanes, que vocês podem usar para complementar o estudo. Tá? Mas tudo que está aqui é o que eu considero que a gente precisa saber sobre o assunto. Lembrando que dessas áreas equivalentes todas, uma de particular interesse para a gente, que é onde eu foquei mais, é a área efetiva, ou abertura efetiva. Tá? Vamos trocar de assunto aqui. Temperatura de antenas. Temperatura de antenas pode parecer uma coisa meio estranha, e para que a gente quer saber temperatura de uma antena? Se a gente lembra que qualquer corpo, qualquer objeto que esteja acima do 0 Kelvin, portanto, acima disso daqui, acima do zero absoluto, e convenhamos que tudo aí que a gente vai utilizar estará acima disso, bastante acima, inclusive. Sempre será um emissor, um radiador de energia, tá? Exatamente por um efeito térmico de agitação eletrônica em toda a estrutura atômica que compõe aquele corpo. Se a gente pensa isso, e que essa radiação, isso é uma onda eletromagnética que vai se somar ao nosso sinal de interesse, a nossa mensagem, que está sendo recebida por uma antena, é interessante a gente observar o que é isso daí, porque isso pode atrapalhar a nossa comunicação. Isso é ruído. É o nome técnico que a gente usa, é o ruído que vai se agregar à nossa comunicação. Nesse caso aí, como ele é dependente de temperatura, leva um nome muito particular de ruído térmico. Vocês já viram isso em alguns cantos, possivelmente, mas vão ver com uma frequência um pouquinho maior, mais vezes, tá? Daqui para frente, em outras matérias, inclusive. Então, radiação de objetos. E aí existe uma temperatura, essa radiação aí a gente costuma traduzir numa temperatura que a gente chama de temperatura de iluminação. A radiação é maior ou menor, tá? Então vai gerar uma temperatura de iluminação maior ou menor. Que é essa expressão aí, ó, T índice B, tá? Do corpo, tá? B de body. Θ-φ, já diz pra gente que corpos podem emitir de maneira diferente em direções distintas, θ-φ, de esféricas. Tá? Que é o seguinte, esse TM aqui é a temperatura molecular, que a gente chama, é a temperatura do ambiente, expressa em Kelvin, tá? É meramente a temperatura do ambiente, que multiplica esse fator aqui, que é adimensional,
que é de grande relevância, que é a tal da emissividade, que é uma impressão digital daquele corpo. Cada corpo tem a sua emissividade. Tá? Que é onde está a função de θφ, e isso varia com polarização, com muita coisa, tem vários parâmetros aí que vão definir quem é essa emissividade. Tá? Mas olha como é interessante, ela pode ser escrita por uma coisa bem conhecida nossa, esse parênteses aqui, a gente já está vendo ele aí há algum tempo. Esse gama é aquele gama, coeficiente de reflexão do corpo, tá? Do corpo ali que você está considerando, um objeto qualquer. E olha que interessante, a gente está falando a respeito de propriedade de emitir de um corpo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa emissividade aí, tá? Isso, na verdade, é adimensional, porque ele é uma razão entre essa propriedade de emitir, tá, de um determinado corpo sobre a capacidade de emissão de uma estrutura teórica, hipotética, chamada corpo negro. Não sei quantos de vocês já ouviu falar desse ente em física. Tá? Corpo negro. Ele é o emissor perfeito. E aí olha o que é interessante. O emissor perfeito, ele é também o absorvedor perfeito. Ele absorve tudo o que incide nele e tem a propriedade de irradiar isso tudo aí. Esse é o corpo negro. É um corpo hipotético. Tá? Como todo corpo real do nosso mundo físico, da natureza, vai ter a propriedade de radiar e, portanto, de absorver menor do que a do corpo negro, essa razão aí sempre será alguma coisa entre 0 e 1, nunca chegando a atingir 1, na verdade. Tá? Então, olha, propriedade de radiar. Vamos ver como é que isso se associa a esse parênteses aqui, que eu estou botando uma coisa que é exatamente o contrário de absorver. Eu estou falando de coeficiente de reflexão, estou falando de refletir. Mas olha que interessante. Como é que seria no caso do corpo negro? Toda incidência dele, ele absorve. Se ele absorve tudo, ele está refletindo nada. O gama dele é 0. Então o gama dele é 0 aqui. O que sobra? Sobra 1. A emissividade do corpo negro, igual a 1. Ao passo que um corpo que seria um refletor perfeito não absorve nada. São estruturas mais claras. Tá? Vai ter esse gama aí bastante elevado. No limite, essa parcela aqui pode estar chegando a 1, que é o valor máximo desse módulo quadrado. Se chegar a 1, esse parênteses é 0, emissividade igual a 0. Não absorve nada, também não emite nada. Tudo é refletido. Então não vamos confundir. Tá? Se está vindo muita energia de um objeto, ele pode ser um emissor, ou ele pode estar refletindo essa energia. Tá? Então, um objeto que reflete tudo que está incidindo sobre ele, ele é um péssimo absorvedor e logo ele é um péssimo emissor também. Aquela energia que está voltando é meramente reflexão, não é oriunda intrinsecamente de propriedades físicas dele. É uma reflexão, é gama. Ok? Então, cada objeto vai ter o seu epsilon. E que vai variar, né, essa propriedade de emissão com o θφ. E aí temos, finalmente, isso tudo é representado por um valor de temperatura, Kelvin. Então, olha que interessante, essa propriedade de emitir a gente está traduzindo em temperatura. Mais do que isso, então, essa propriedade de um corpo de gerar essa radiação devido à excitação eletrônica gerada porque existe temperatura ali, acima de 0 absoluto, vai existir uma potência de ruído gerado. Tá? Que vai se confundir ali, vai se somar à nossa potência da mensagem que está no sistema de telecomunicações naquela região ali. Essa potência aí, a gente vai analisá-la em termos de temperatura de iluminação. Bem interessante isso. Então tá lá os parâmetros envolvidos. Então, olha, falando aqui da antena receptora. Então eu quero receber um sinal. Aqui, vindo dessa direção. Aqui está o lóbulo principal, o sinal está vindo por aqui. Tá? Então ela está apontada, de fato, na direção de interesse.
Tudo que é verde aqui é o diagrama de radiação, lóbulos secundários, o lóbulo traseiro. O que está em vermelho aqui? É muito interessante isso que está em vermelho. Tá? São fontes naturais dessa temperatura de iluminação aí. Fonte de ruído térmico natural, que existe em qualquer canto. Sabe quem é tipicamente uma das maiores fontes desse ruído térmico que atrapalha os nossos receptores? O solo. Esse valor de 300 Kelvin é um valor aproximado. Se você não conhece o valor do solo para a sua região, 300 é um valor aproximado. Claro que em regiões mais frias vai ser diferente, né? Mas é um valor que está emanando ali do solo, olha que coisa, tá? E que se a sua antena tem lóbulo apontado para o solo, ela está captando isso daí. E vai entrar junto com o sinal. E vai compor a sua relação sinal-ruído. Outra fonte importante, o horizonte. Tipicamente do horizonte, também se você não foi medir, não conhece, a gente considera que é aproximadamente metade ali do que vem do solo, cerca de 150 Kelvin. E tem também da direção do zenite, né, a direção do céu, que a gente costuma dizer, que dependendo da literatura chega entre 3 e 5 Kelvin. Interessante disso daí, parte dessa radiação que chega do zenite é radiação espacial, né? Remanescente ainda da primeira grande explosão, do Big Bang. Tá? Então tem energia que, entre algumas outras coisas, está chegando. Tá? Mas é um valor pequeno. Só vai ser muito relevante se você estiver operando muito no limite de relação sinal-ruído, isso aqui vai ter alguma relevância. Tá? Você precisa também ter um diagrama, um lóbulo, né, apontado para cima também. Tá? Então tá lá, ó, como é que uma antena pode captar isso aí do ambiente. E podem acreditar, capta-se isso do ambiente. E muitas vezes em grande quantidade. Tá? Então vamos olhar o nosso sisteminha. Aqui é a nossa antena receptora, uma linha de transmissão e um receptor aqui. E aqui tem uma fonte, um corpo emitindo. Ele tem uma certa temperatura de iluminação. Aqui a gente pode trocar, poderia ser o solo, o horizonte, o zenite, qualquer corpo emitindo. Tá? O que a gente tem aqui? Eu tenho aqui na entrada dela, eu tenho o TB desse corpo. TB, aquela fórmula que a gente viu ainda agora. Eu tenho um TP que é da própria estrutura da antena. A antena gera iluminação para ela mesma. Ela é um condutor, está ali a uma certa temperatura, por que ela não geraria? Então ela gera também temperatura de iluminação para ela. Está representado, eu tenho TP aqui, ele está representando essa temperatura dela. O que a gente faz? Vamos trazer para os terminais da antena tanto o TB que foi capturado, foi ponderado pelo diagrama de ganho dessa antena. Olha que interessante, eu estou falando de diagrama de ganho, porque está considerando as características direcionais da antena, mas também está considerando as características de eficiência da antena também. Esse TB passou por isso tudo aí, chegou até aqui. Tá? Característica direcional e de perda da antena, chegou ele aqui. O TP, que já está aqui na antena, eu também tenho uma continha que eu consigo trazê-lo para cá. Então está tudo referenciado aqui. Então TB virou o que a gente chama de TA e o TP virou o que a gente chama de TAP. Então tudo que está referenciado aos terminais da antena tem um A aqui embaixo, tá bom? E aí tem a linha de transmissão, que está imersa a uma certa temperatura T0 em Kelvin e que tem um certo comprimento L. Então isso tudo que está aqui na entrada é uma energia que vai passar por aqui e vai chegar na entrada agora do receptor. E a gente vai chamar de TA. Então TA são essas duas coisas aqui, após passarem pelo efeito da linha de transmissão, da LT. E aí, finalmente, e o receptor? O receptor é uma circuitaria que está ali funcionando em uma certa temperatura acima do zero absoluto. Vai lá o receptor também contribuir com algum ruído térmico. Tá? Existe até uma
uma figura de mérito que define bem qual é essa contribuição do receptor para o aumento de ruído, uma diminuição da relação sinal-ruído, lá já na recepção. É a figura de ruído dele. Tá? Algo que vocês até veem em componentes curriculares de laboratório. Então, se eu finalmente considero a última coisa que faltava, que é o TR, então somo o TR com aquele TA que estava aqui nos terminais de entrada do receptor, eu tenho o T do sistema, TS. Finalmente eu tenho agora toda a contribuição de ruído que está chegando aqui, que veio lá dentro da fonte emissora aqui. Tá? Expressões para isso. Tá? Como é que eu pego esse TA aqui e faço o efeito dele ter passado na linha? Por meio dessa expressão aqui. A linha atua como essa exponencial negativa, então ela vai reduzir essa energia, vai ter uma perda dessa energia de ruído aí ao passar pela linha. Tá? Dada pelo coeficiente de atenuação da linha, isso daqui é em Neper por metro, não é dB por metro. Na hora de fazer a conta disso daqui, se for dada a linha ali, que em geral é dado, né? A linha é um cabo coaxial que atenua tantos dB por metro, ou tantos dB por 10 metros, enfim. Lembre-se, você tem que converter para Neper por metro. Tá? Existe calculador aí, conversorizinhos, vocês podem observar como é que eu vou de dB para Neper, ok? L é o comprimento. Tá? Vou fazer essa continha. Tá? Isso aqui vai virar um número que vai multiplicar TA. TAP, mesma coisa. Vai passar pela linha, mesma história. Tá? Agora, e o efeito da própria linha, hein? A linha é ruidosa também. A linha ruidosa tem comprimento L, está sob uma temperatura T0, estava lá na nossa figurinha. A linha entra desse jeito. O T0 dela multiplicado por esse parêntese. Agora o efeito vai ser contrário. A linha, já que ela é um gerador de ruído, vocês concordam que se ela é muito grande, isso é problema. Né? Se ela é muito grande, o que vai acontecer? L vai ser muito grande, tá? Esta coisa aqui, como isso aqui é negativo, esta coisa vai ficar muito pequena. Então, o parêntese vai ser 1 menos uma coisa pequena. Tá? Então, esse parêntese ele começa a ficar grande. Começa a ficar grande, quer dizer que a linha está contribuindo muito para isso daqui. Isso é ruim. Tá? Então, linhas pequenas são de muito interesse. Tá? Porque vai reduzir bastante isso daqui. Tá certo? E em casos típicos, é mais interessante ter essa linha pequena para ajudar a reduzir essa ruideira toda, do que pensar numa linha grande que poderia reduzir isso e reduzir isso também. Na prática, é muito mais interessante para sistemas aí convencionais, típicos, está dentro daí da normalidade, que a gente trabalhe com linhas pequenas. Tá? Aí você vai ter a diferença entre a temperatura lá captada pela antena e a temperatura ali na boca ali do receptor, a diferença de pouquíssimos Kelvin, 1 Kelvin, se você usa a linha muito pequena. Tá? Então é sempre de interesse usar uma linha pequena para ser pouco ruidosa, e também a linha pequena vai dar pouca perda no teu sinal mensagem, né? No teu sinal desejado entre a antena e o receptor. E o TAP, finalmente, eu não tinha apresentado uma expressão, né? Como é que aquele T da própria antena, como é que ele se converte ali nos terminais dela? O TP vira um TAP, levando em conta a eficiência térmica da antena. Tá? Como é que ela lida com essa questão de temperatura? Ela é eficiente termicamente? Se ela tiver uma boa eficiência térmica, que é o EA igual a 1, esse parênteses aqui vai virar 0. Então ela não vai dar contribuição nenhuma, o TAP vai ser 0. Tá? Vai existir o TA, mas não o TAP. Mas se ela for pouco eficiente, aí você já começa a ter problema. Tá? E a potência? A gente está falando só de temperatura, o que nos interessa é potência. Eu quero ver qual vai ser essa relação sinal-ruído. Potência da mensagem sobre a potência do ruído.
E aí entra uma formulação que é como é que eu converto essas temperaturas aí, temperatura de iluminação, né? Esse parâmetro aí que a gente bolou para tratar ruído térmico como temperatura, como é que eu converto em potência? Aí entra duas coisas. Qual é a largura de banda aí do meu sinal? Tá? Por quê? Porque vai definir o quanto que está entrando daquele ruído. Tá? Ele existe em toda a faixa, característica típica do ruído térmico, ele está presente em toda a faixa de frequência. Então o que vai definir o quanto de potência dele que está entrando para o meu receptor é a largura de banda que eu deixei aberta ali no meu filtro. Estou captando uma determinada rádio, estou sintonizado nela, essa rádio ocupa uma certa banda. Né? É só essa banda que vai passar para dentro, lá no meu receptor. Então é só a quantidade de ruído térmico que está nessa banda que está passando. Todo aquele ruído que está em todo o restante do espectro não está passando para dentro. Então esse ΔF está dando essa limitação aí. Tá? E esse K é a constante de Boltzmann. A gente vai já fazer uma análise dimensional para ver se isso realmente dá potência. Então, olha, é o KT ΔF de todos esses T's envolvidos aí. Em última análise, é o K que multiplica o T do sistema, a gente já viu, vezes ΔF. Tá? Tá todo mundo aí. Então, olha, tá lá quem são essas potências todas envolvidas, de acordo com as temperaturas. Constante de Boltzmann, lembrem-se, qual é a unidade dela? Joule por Kelvin, energia e temperatura. Então ela aparece aqui, ó, Joule por Kelvin, temperatura é Kelvin, então vai dar Joule por Kelvin vezes Kelvin, vai sobrar Joule, energia. Né? Frequência é Hertz. Hertz é 1 sobre unidade de tempo, 1 sobre segundo, sistema internacional. Tá? Então eu estou com energia, que é o que sobrou daqui, Joule por segundo. Energia por tempo, potência, tá ok nossa análise dimensional, vai dar potência mesmo. Tá? Então assim a gente calcula quem são nossas potências de ruído, fundamental para você definir se o teu sistema vai funcionar ou não. Todo sistema de telecomunicações funciona mediante determinado requisito de relação sinal-ruído, requisito mínimo, que tem que ser atendido. Tem que estar chegando nele sinal-ruído maior ou igual do que tantos dB. Um sistema de voz vai ter um requisito, de dados vai ter um outro, de streaming de vídeo vai ter um outro, cada um com seu requisito. Se estiver abaixo daquilo, esquece, ele não vai funcionar. Ou cuide ali de ter menos ruído, ou cuide de aumentar o seu sinal mensagem, alguma coisa tem que fazer para melhorar aquela razão. Por isso que a gente nunca diz num sistema, se estiver chegando a determinada potência e eu não souber nada a respeito do ruído, eu não consigo dizer se funciona ou não. Eu tenho que saber relação sinal-ruído. Tá? Então isso era o que a gente tinha para ser mostrado nesse vídeo, a gente ainda fala sobre isso em exercício, parte desse assunto, a gente vai fazer exercício 2.15. Outra parte, tem exercício resolvido na nossa literatura sobre temperatura. Olhem para esse exercício, para a gente poder tirar dúvida, porque isso aqui também é um assunto extremamente relevante. Ok? Então, obrigado. A gente se encontra aí no próximo encontro síncrono, então até o próximo vídeo. Até mais.